Olá, eu sou a Maria, este é o canal literário Um Livro e um Vinho e hoje, sábado à noite, eu resolvi fazer o primeiro vídeo deste canal, que é o vlog de O Bebê de Rosemary. Eu comecei a ler já, na verdade, não é um livro que eu vou iniciar hoje, mas como eu achei a narrativa muito interessante e muito bem escrito e muito detalhado, eu parei a leitura e falei, quer saber? Vou fazer um vlog desse livro, porque é um tema também que eu gosto bastante, que é terror, suspense. Provavelmente vocês verão muitos livros com esse tema por aqui. Bom, se vocês estão assistindo a esse vídeo é porque o vlog deu certo. Resolvi assim tudo meio que de última hora. Eu tô mais ou menos na página 45, 50. Esse vlog provavelmente vai ficar um pouco atrapalhado, né? Inclusive vai ficar tudo assim ao contrário, porque eu tô gravando com a câmera dianteira. Eu não tenho intimidade com esse formato assim horizontal, então é isso. Deixa eu dar uma dica que eu faço nas minhas leituras. Eu gosto de fazer essas fichinhas assim com o nome do livro e o nome dos personagens e uma breve descrição sobre eles. Eu acho que ajuda pra caramba. Esse livro aqui eu vi que ele tem bastante personagem, então aqui já tem, sei lá, já tem uns 8, 10 personagens aqui marcados, e isso porque eu tô no comecinho do livro, tá? Então aqui ajuda bastante. Às vezes eu faço alguns comentários assim aqui também e já guardo essa fichinha no meio do livro. Eu acho que é isto. Vou pegar meu vinho agora, sábado à noite. Eu não sei quando eu vou terminar a leitura desse livro. Talvez eu termine amanhã, porque não é muito grande. Eu sei que ele é dividido em 2 partes, tem mais ou menos umas 230 páginas. São capítulos curtos, a letra grande. Uma coisa que eu ia comentar sobre sobre a leitura de livros de terror, né? É que eu acho que a gente tem que fazer a ambientação, sabe? Sempre deixar um clima assim mais escurinho, mais aconchegante, porque isso faz toda a diferença na hora da leitura. A gente entra no clima, né, daquele suspense, daquele terror. E eu acho assim que ler livros de terror e suspense durante o dia não tem graça. Porém, no mês passado eu li O Exorcista e, gente, eu passei tanto medo lendo esse livro, tanto medo, que eu não conseguia ler ele à noite. E olha que eu leio muita coisa, assim, de terror, de suspense, então tô bem acostumada. Mas esse aqui foi triste pra terminar. Então eu acho que é isso, vou lá pegar meu vinho e a gente vai se falando então. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer a primeira atualização da leitura aqui com vocês, só para contextualizar mais ou menos do que se trata a história, porque eu não falei absolutamente nada sobre ela ainda. Ai, Cheyenne tá aqui, ó.
E hoje é domingo à noite. Eu não li muita coisa porque eu não gosto de ler terror durante o dia. Ai, chegou o outro, gente. Ó a briga. Ju, eu não... Julieta, eu não gosto de ler terror durante o dia, só que eu vou acabar lendo, né, pra não... Nossa Senhora! O caos. Pronto, agora veio outro. Mas vai ficar aqui, filho? Então fica. Nossa, derrubou tudo aqui. Ai, Bob! Enfim. Bom, vamos lá então. Aqui nós temos um casal jovem, a Rosemary e o Guy. A Rosemary, ela não tem, assim, uma profissão definida até então, pelo que a gente fica sabendo. E o Guy é ator e ele tá esperando uma proposta de emprego, assim, num teatro ali de Nova York, onde eles residem, que pode mudar, assim, a carreira dele. Só que ele tá com muito medo, porque tem um outro ator fazendo esse teste, né, esperando também uma resposta ali junto com ele, que já é mais conhecido e tudo. E eles estão em busca de um apartamento porque eles pretendem ter um bebê. E aí, depois de muito procurar e tal, eles até fecham um contrato com num apartamento que eles não gostaram muito, que era assim mais moderno. Mas o sonho da Elizabeth era morar no tal do Branford. Esse edifício, ele pelo que eu entendi, em estilo vitoriano. E deixa eu ler um trechinho aqui pra vocês. Enfim, ó, o Branford antigo, escuro e de enormes proporções era um verdadeiro labirinto de apartamentos de pé direito alto, bastante apreciado por causa de suas lareiras e dos detalhes de acabamento em estilo vitoriano. Então, pelo que eu entendi, é como se fosse aqueles prédios que tem, sabe, aquelas gárgulas, um negócio meio gótico. Assim, na minha cabeça é mais ou menos isso. E pesquisando, assim, algumas curiosidades, eu fiquei sabendo que o prédio onde foi gravado o filme do bebê de Rosemary é o prédio onde... Ele tem um outro nome, né? Não é Branford, o nome acho que é Dakota, se eu não me engano. Parece que foi o prédio onde morou John Lennon, e na esquina desse lugar ele foi assassinado. Então é um edifício muito famoso lá em Nova York. E, enfim, uma corretora de seguros ali liga para eles e fala, olha, surgiu uma vaga no Branford de um apartamento para alugar, porém ele vai ficar disponível só hoje, porque como é muito concorrido, se vocês não derem uma resposta, eu já vou ligar para a próxima pessoa da lista. E aí a Rosemary, como o sonho dela é morar nesse edifício, que ela já conhecia não sei como, ela enche o saco do marido e eles aceitam então a proposta. Fala, não, a gente vai dar uma olhada no apartamento. Porque como é que era lá? Eram vários apartamentos gigantescos que depois eles foram subdivididos e locados assim em apartamentos menores. E eles vão lá visitar. Quando eles chegam, eles ficam sabendo que a inquilina anterior tinha acabado de falecer, que era uma senhorinha. Mas ela, até então, a informação que é passada pra gente é que ela não morreu no apartamento, que ela morreu no hospital mesmo, ficou em coma alguns dias e morreu. E ela olha tudo, aqueles janelões, aquele lugar, né, bonito, uma vista bonita, tinha lareira. Então ela ficou assim, encantada com o apartamento, e aí resolveu que então eles alugariam ali e morariam ali. Bom, e aí para comemorar essa decisão, o Guy e a Rosemary, eles saem para jantar e eles acabam convidando um amigo da Rosemary, o Hutch, que é um senhor já, bem distinto, bem relacionado. E eles comentam, né, que eles vão lá pro Branford. E o Hutch, né, esse senhor fala para eles, nossa, mas vocês vão para aquele edifício
esquisito, aquele prédio macabro, tem várias histórias que aconteceram lá e tudo mais. E aí eu vou ler um trechinho aqui. Ele fala assim, ó. Nossa, gente, tá difícil. Não sei se vocês sabem ou não, ele disse, enquanto passava manteiga num pãozinho. Gosto desses detalhes. Mas o Branford, no início do século, tinha uma péssima reputação. Ele ergueu os olhos, constatou que o casal não sabia de nada e então prosseguiu. Aí ele comenta sobre 3 casos que aconteceram lá, né? Isso aqui é logo no comecinho. Ele vai falar assim: as irmãs Trent eram 2 distintas senhoras vitorianas que de vez em quando praticavam o canibalismo. Elas cozinharam e comeram várias criancinhas, inclusive a sobrinha delas. Aí ele continua. Adrian Marcato praticava magia das trevas. Ele fez um belo estardalhaço lá pela década de 1890, anunciando que havia conseguido invocar Satã vivo. Como prova, ele exibiu chumaços de pelo e algumas raspas de garras. Aparentemente, as pessoas acreditaram nele. Pelo menos um número suficiente para formar um bando que o atacou e quase o matou no saguão do Branford. E aí ele conta mais um caso, que o prédio se reergueu e agora alcançou esse prestígio como antigo e elegante edifício residencial. Mas na década de 1920 era chamado de Branford Macabro, e as pessoas mais sensatas passavam longe dele. Aí ele continua. Ao longo dos anos, o Branford tem sido marcado por um grande número de acontecimentos medonhos e desagradáveis, e nem todos ocorridos num passado distante. Em 1959, encontraram o cadáver de um recém-nascido embrulhado em jornais do porão. Então dá pra gente perceber assim que o livro ele se passa mesmo na década mais ou menos que ele foi escrito, né, na década de 60. E ele fala que a incidência de acontecimentos sinistros é muito frequente, muito mais frequente do que apenas de vez em quando. Também há outras irregularidades. Há um maior número de suicídios no Branford, por exemplo, do que em outros prédios do mesmo padrão. Então, esse amigo dela acaba dando meio que uma assustada assim na Rosemary, né? Mas o marido dela fala, não, isso tudo é bobagem, né? A Rosemary acaba ficando impressionada com essas histórias, mas ele fala, não, tudo isso é bobagem, são histórias que o pessoal inventa, desses prédios antigos. E tudo bem, passa, esse amigo deles, né, o Hutch, ele tenta de qualquer forma fazer com que os dois não vão para esse prédio, mas enfim, eles acabam indo. E então eu vou deixar vocês com a atualização até aqui. Eu já li quase a primeira parte do livro toda, ele é dividido em 2 partes, mas eu já deixo assim claro que eu tô adorando o livro, eu tô achando muito bem escrito. E depois eu até vou mostrar os detalhes dele, mas ele tem algumas cenas do filme aqui no final. E eu achei ele bem caprichado mesmo. E é um livro gostoso de ler. A leitura é muito fluida, porque tem muitos diálogos. Então, por enquanto, é isso. Depois a gente se fala.
Não, olha onde ele tá deitado. Tá deitado em cima do meu livro. Bob! Coisa. Bom, vamos lá então para a última atualização desse vídeo. Eu já terminei a leitura, eu gostei muito do livro e eu vou comentar aqui alguns trechos da primeira parte com vocês. Eu tinha comentado que o livro é dividido em 2 partes, mas na verdade é dividido em 3. Então o casal se muda ali para o edifício Branford, apesar das recomendações fortíssimas, né, do amigo da Rosemary, de que eles não se mudassem para lá, mas de qualquer forma eles foram. E chegando lá, na verdade, era tudo muito agradável e a Rosemary só se lembrava daquelas histórias que o Hutch tinha contado para ela quando ela tinha que descer no porão. E aí ela se lembrava daquele bebê embrulhado no jornal, daquelas histórias que ele contou. Mas fora isso, tava tudo certo. E um dia ela desce ali no porão e ela encontra uma moça. E essa moça, conversando ali com ela, as duas acabam descobrindo que na verdade elas são vizinhas. Essa moça mora com um casal de senhorzinhos ali no prédio e as duas ficam um pouco amigas e elas combinam de sempre que forem lavar roupa, delas irem juntas, porque essa moça também tinha medo de descer ali no porão por conta das histórias que ela também já tinha ouvido falar. Enfim, um belo dia, a Rosemary e o marido, eles estão voltando para casa de um jantar, alguma coisa assim, e eles veem, assim, uma muvuca ali na frente do prédio, carro de polícia, ambulância, um monte de gente ali parada. Quando eles chegam ali, quem tá estatelada ali no chão, justamente a moça que a Rosemary tinha ficado amiga. E é nesse momento que ela conhece o casal de senhorzinhos ali que são vizinho deles ali do apartamento. Não sei se eu comentei isso também, mas os apartamentos, eles eram grandes e eles foram subdivididos para que fossem locados, né? Então, se ouvia tudo que os vizinhos faziam. E esses vizinhos ali do casal, eles faziam umas festas muito esquisitas, né? Porque a Rosemary sempre comentava ali com o Guy, né? Nossa, mas parece umas músicas de rituais, parece que tem um monte de gente conversando. Mas, né, deixaram passar. E aí, no dia da morte dessa moça, que ela pulou ali do prédio, eles conhecem esses vizinhos, que eles vão ser muito importantes na história, que são os Castevetti, né? A Minnie e o Roman. A Rosemary é muito solícita com eles, né? E eles acabam sendo convidados ali para jantar na casa desses novos vizinhos, né? Só que nesse dia que eles são convidados para jantar lá, o marido da Rosemary, ele tinha acabado de descobrir que aquele papel que ele estava esperando pro teatro, que ele estava super ansioso e disputando com outro cara, que ele tinha perdido esse papel. Então ele estava muito chateado e ele reclama, fala: nossa, Rosemary, mas, né, a gente vai... Eu não tô muito legal hoje pra gente sair e jantar com gente que eu nem conheço. Mas, enfim, eles foram, entram no apartamento ali desse casal, que me pareceu, assim, que já foi um dia muito luxuoso, mas que ali naquele momento era um apartamento bem decadente. E como o livro é muito detalhado, a gente consegue visualizar tudo o que acontece. E isso é uma das partes mais interessantes, assim, que eu achei desse livro. E eles vão, e no final das contas, o marido da Rosemary, ele fica muito amigo desse casal. A Rosemary nem tanto, ela acha eles um pouco invasivos assim, mas, enfim, né, continuam ali uma amizade. E é aí que os problemas todos começam a acontecer. Na verdade, a impressão que a gente tem é que tudo tá começando a dar certo. Porque até quando eles começam a frequentar a casa desses vizinhos, o marido da Rosemary, que tinha perdido aquele papel super importante, ele, do nada... O outro cara, o outro ator, ele fica cego, de uma maneira assim muito esquisita, e o papel automaticamente fica pro Guy, que é o marido da Rosemary. Então ele fica muito contente com isso, né? Apesar das circunstâncias horrorosas
que o cara perdeu a chance de atuar nesse lugar. Ela também, né, porque ela começa já a vislumbrar tudo que eles vão conseguir fazer ali com um salário melhor e tal. É um fato muito importante falar que o marido da Rosemary, ele é muito ganancioso, ele é extremamente ganancioso. E isso vai acarretar uma série de situações que vão desenrolar aí a história. A primeira parte do livro, ela termina quando a Rosemary engravida. Eu não vou dar maiores detalhes aqui para não estragar a experiência de leitura de ninguém, mas tudo que eu falei até agora também não vai interferir muito, porque o livro, ele tem muitos detalhes. Então, mesmo que eu tenha contado alguma coisinha até aqui, mais ou menos até a página 100, não vai estragar a experiência de leitura de ninguém. A Rosemary, ela acaba engravidando em uma situação muito esquisita. É uma das partes assim mais interessantes do livro. A concepção desse bebê é uma coisa esquisitíssima, que a gente não sabe se ela tá sonhando, se ela tá acordada, e ela acorda no dia seguinte toda arranhada, meio que toda dolorida, machucada, e ela vai perguntar pro marido ali o que aconteceu. Ele dá umas desculpas assim esfarrapadas, essa parte é péssima, é assim, a gente descobre que o marido dela não vale nada nessa parte. E a Rosemary, ela é muito bobinha, sabe? A gente percebe muito antes dela tudo que tá acontecendo, porque durante a leitura, o autor, ele vai deixando várias pistas pra gente, e a gente consegue pegar, assim, o que tá acontecendo, mas ela não pega. Enfim, esse casal de velhinhos ali, vizinhos da Rosemary e do Guy, eles começam a participar da rotina do casal ativamente. Até a gente, assim, acaba ficando um pouco incomodado com essa invasão deles, assim, na vida do casal, sabe? Mas eles são parte muito importante da história e são personagens bem interessantes também. Sobre o final do livro, a minha impressão foi que ficaram faltando várias explicações. E aí, realmente, eu fui dar uma pesquisada na internet e eu descobri que tem uma continuação, que chama O Filho de Rosemary. Mas parece que é um livro meio mal avaliado e eu nem sei se tem na Amazon em algum lugar para vender. Eu vi que tem em alguns sebos ali. Mas eu acho que eu não vou me interessar. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Eu recomendo muito a leitura. É um livro muito gostoso de ler, rapidinho, porque tem muitos diálogos. A escrita é super fluida. É muito bem escrito, tem muitos detalhes que, como eu disse, faz com que a gente visualize muito bem os personagens, muito bem as cenas. Então isso pra mim faz eu me conectar com o livro, com a história, e eu achei muito interessante mesmo. Fica aqui a minha recomendação. Eu tenho também um Instagram literário, se você ainda não me segue, o nome é Um Livro e um Vinho, por lá eu falo sobre as minhas leituras também. Se eu lembrar de mais algum detalhe, depois eu acrescento aqui no meio, mas eu acredito que o mais importante que eu tinha para dizer era isso mesmo. E então até o próximo vídeo. Só mais um detalhezinho que eu esqueci de comentar para quem tem um pouco de medo de ler esses livros que são classificados como terror. O Bebê de Rosemary, apesar dele ser um clássico do terror, ele não é um livro que dá medo. Ele é um thriller, né? Ele é um suspense. Então, quem aí tem medo, como eu, porque eu também sou bem medrosa, mas eu acabo lendo mesmo assim, pode ler tranquilamente, tá? Que não dá medo, não. Leia à noite o livro do Bebê de Rosemary, porque aí vai ter mais graça, com certeza. Até mais.